Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, como de costume, antes de entrarmos no assunto de hoje, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas que já ajudam bastante. Feito? Então vamos lá. A filósofa Hannah Arendt, em seu livro Eichmann em Jerusalém, discorre sobre o que ela chama de banalidade do mal, que é, segundo ela, quando se perde a capacidade de discernir o que é mal. Mas só para contextualizar, Arendt nasceu na Alemanha em 1906. Quando o nazismo começou a sua escalada de poder, ela fugiu para os Estados Unidos, onde atuou como professora. Bom, como a gente sabe, ao final da Segunda Guerra, muitos nazistas de alta patente, para escapar do julgamento, fugiram para a América Latina, principalmente para a Argentina. Um deles foi Karl Adolf Eichmann, um dos principais colaboradores de Hitler, responsável por ocupar funções na seção de assuntos judaicos do Departamento de Segurança de Berlim. Eichmann teve envolvimento direto na chamada Solução Final e foi acusado pela morte de inúmeros judeus. Felizmente, ele foi encontrado na Argentina e levado para Jerusalém, onde foi julgado e condenado à morte. Hannah Arendt foi convidada para assistir o julgamento e escrever suas impressões sobre o nazista, que era considerado um verdadeiro monstro. Em seu livro, a filósofa chegou à conclusão que o mal que Eichmann praticava deixara de ser um mal demoníaco, mas era um mal constante que fazia parte da rotina dos oficiais nazistas como instrumento de trabalho. Ou seja, para Eichmann, o mal se tornou comum, se tornou banal. Seus terríveis atos contra os judeus já não eram mais percebidos como algo perverso. O senso moral presente em todo ser humano, até nos mais cruéis, nele perdera a função de sinalizar que as ações cometidas contra os judeus eram desumanas. Para se ter ideia, um psicopata é uma pessoa desprovida de qualquer emoção. Ele não sente absolutamente nada se ver um lindo cachorrinho levando pauladas até a morte, pois seu organismo não produz as químicas necessárias para que ele se compadeça. Um psicopata não tem empatia, mas ainda assim ele tem consciência do certo e errado. Seu senso moral é perfeitamente normal, tanto que quando um psicopata pratica aí suas atrocidades, faz as escondidas. No entanto, Arendt não via no nazista Eichmann nenhum grau de psicopatia. Sequer alguém antissemita ou extremamente raivoso, via somente alguém que ficou com seu senso moral em desordem, incapaz de pensar no que realmente fazia, mantendo o foco somente no cumprimento das ordens que recebia. Para a filósofa, a banalidade do mal é justamente um fenômeno que impede que o mal seja percebido como mal, mas mais do que isso, é a recusa em perceber a maldade e a perversidade em seus próprios atos e escolhas. Podemos fazer um paralelo com muitos brasileiros hoje em dia. Todo aquele que não é um completo alienado da realidade que nos cerca, ou que não sofre de algum tipo de retardo mental, não pode apoiar o Lula se não estiver dominado pelo fenômeno que banaliza o mal, conforme Arendt descreve em seu livro. Veja um exemplo perfeito. Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim. O Ronan Maria Pinto cala a boca e fica quieto. Senhora Simone, a sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões
do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Candidato Bolsonaro, primeiro que eu confio integralmente na minha vice. A minha vice é de Santo André, o pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão da máfia dos transportes na época do governo do PT. Veja bem, censores de plantão, não estou aqui dizendo que o Lula é o mandante do assassinato de Celso Daniel. Quem fez e faz essa afirmação é aquela que era vice de Simone Tebet em sua chapa. Em várias entrevistas, Mara Gabrilli declara que Lula é o mandante do assassinato de Celso Daniel. E por sua vez a Tebet diz que confia integralmente na sua vice, o que significa que ela compartilha dessa opinião com relação a Lula. Diante disso eu te pergunto, que tipo de ser humano apoia a candidatura à presidência do próprio país de um sujeito que acredita ter mandado matar outra pessoa, senão um ser humano dominado pelo mesmo fenômeno que Arendt identificou no nazista Eichmann? Bom, todo carioca sabe que você não sobe no Complexo do Alemão, tampouco faz um evento político, se não tiver a permissão do tráfico. O Comando Vermelho domina aquela região. Os traficantes que estão lá, alguns são meus amigos. Então você só entra, a verdade é essa. Você só entra se você tiver um conhecimento que te leve lá dentro. Depois que você é eleito, você tem que manter aquilo ali. Sua base de apoio, como é que você vai manter a base daquilo ali? Você pega, escolhe uma pessoa da comunidade e dá um cargo para aquela pessoa. Nós estamos envolvidos com política há mais de 40 anos. A sigla CPX do bonezinho do Lula pode ser a abreviação de complexo, visto que ele estava no Complexo do Alemão. Inclusive, quem deu o boné para ele foi um morador da região, René Silva, jornalista da rádio Voz da Comunidade, e pelo que se sabe, não é ligado ao tráfico. No entanto, a sigla CPX, ainda mais escrita em vermelho, como no boné do ex-presidiário, também é um símbolo que os membros do Comando Vermelho usam para designar cupincha, que por sua vez significa aliado, parceiro. Essa semana descobrimos que no primeiro turno Lula foi campeão de votos nos presídios. De cada 5 presos que possuem o direito de voto, 4 votaram no ex-presidiário. Mas não para por aí. Edson Fachin é o ministro mais esquerdista da Suprema Corte. Antes de se tornar ministro, era um ferrenho defensor da reforma agrária, advogou para o MST e fez campanha para Dilma Rousseff, que depois foi quem o indicou para uma cadeira no Supremo. E foi justamente o Fachin que, em junho de 2020, proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Na sua decisão, ele também restringiu o uso de helicópteros em voos sobre os morros. Com isso, as facções criminosas e os traficantes mais perigosos do país estão há mais de 2 anos e meio sem sofrer qualquer tipo de represália das forças policiais. E neste tempo estão prosperando, aumentando o seu domínio e fazendo com que os morros cariocas se tornem de fato um estado à parte com suas próprias leis. Ou seja, temos um ministro da mais alta corte do país que a vida toda foi simpático ao PT, que anulou todas as condenações de Lula e que foi o responsável por tomar uma decisão que beneficiou diretamente o crime organizado nos morros cariocas. Também jamais podemos esquecer desse áudio de um membro de uma famosa organização criminosa de São Paulo, que eu não posso falar o nome. O PT por nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, mano. O PT por nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso. Veja bem, censores de plantão, não estou aqui nesse vídeo afirmando que o Lula tem algum tipo de ligação com o tráfico ou com o crime organizado. Estou apenas mostrando indícios que apontam para esse fato. Bom, todo mundo também sabe que o Lula não foi inocentado, mas sim descondenado por um ministro que sempre foi um aliado. O PT entre 2003 e 2016, direta ou indiretamente, surrupiou em torno de R$1 trilhão dos cofres públicos. Não estamos falando de 1 milhão, 1 bilhão. Estamos falando de R$1 trilhão surrupiados para um projeto de poder por meio de desvios, fraudes e propinas. Dinheiro do cidadão desse país que trabalha e paga seus impostos. Eu votaria no atual governante, no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Por quê?
porque como ex-juiz não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma e que foi condenado em 4, se não me falha a memória, 4 processos crime por delito contra a administração pública. Disse, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo. O PT virou uma organização criminosa. Tem exceções? Tem, mas virou uma organização criminosa. Não vou discordar. Não, eu sei, porque eu conheço eles todos de perto. Toda a cúpula do PT está enrolada em roubalheira. Toda, sem faltar nenhum, a cúpula. Todos, sem exceção de nenhum. A Gleisi, não sei o que, todos estão pilantra. Todos bandidos. E o Lula é o chefe da quadrilha. Sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Gedel Vieira Lima. Entra aí no Google, aquela fotografia chocante para um povo pobre, sofrido e faminto como o nosso, 51 milhões de reais em mala, meu irmão. Em mala. Estava lá, o Lula deu o Ministério da Integração e a Dilma deu a vice-presidência da Caixa Econômica. Sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Com Gedel Vieira Lima. Sabe qual é a entrevista do Jornal à Tarde de anteontem? Gedel Vieira Lima defende voto útil. Tudo ladrão, cara. Mas não é ladrão de tostão, não, é ladrão de bilhão. Sim. Tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou. O PT roubou, concordo 100%. Diante disso, que tipo de ser humano que, levado por um nojinho estético pela figura do atual presidente, vota nesse criminoso chefe de quadrilha, se não um ser humano dominado pelo fenômeno da banalização do mal? De um lado, temos um sujeito que, quando governou esse país, comandou o maior esquema de corrupção da história, que financiou com o nosso dinheiro várias ditaduras genocidas. Um sujeito que é acusado de ser o mandante do assassinato de um prefeito e que vários indícios apontam para uma ligação com o narcotráfico e com o crime organizado. Do outro lado, temos alguém que é acusado de ser machista e homofóbico, alguém que fala palavrão, que é grosseiro com um jornalista e que chamou a Covid de gripezinha. Quem não vê uma brutal diferença entre essas duas figuras é porque, exatamente como o nazista Karl Adolf Eichmann, não consegue mais discernir o mal e é incapaz de perceber o quão perversa são suas escolhas. Ou seja, é um canalha que perdeu a consciência da própria canalice. Pessoal, meu canal foi desmonetizado pelo YouTube. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo. A ideia é que gradativamente os canais de cunho cristão e conservador sejam minados da plataforma, principalmente nesse período eleitoral. Sendo assim, agora mais do que nunca, eu só posso contar com você. Se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!